A mensagem de hoje ela tem o título Características de quem tem chamado para a obra de Deus. Amém? Características de quem tem chamado para a obra de Deus. E essa mensagem primeiro ela é para mim, porque eu preciso avaliar se as minhas características demonstram que eu tenho um chamado para a obra de Deus. E você que está aí, que vem, que senta no banco e que prega a palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus sendo pregada por mim, e você também que prega a palavra de Deus, você que tem os ministérios na igreja, né? É bom sempre a gente avaliar se a nossa vida ela está condizendo, né, com aquilo que Deus nos chamou a fazer. E primeiro ponto da mensagem que nós vamos aqui trabalhar um pouquinho, e a característica de quem tem chamado para a obra de Deus é uma coisa muito importante, que é a coragem, né? Coragem. Quem tem chamado para a obra de Deus tem que ser corajoso, porque fazer a obra de Deus não é tão fácil assim, né? Fazer a obra de Deus da forma que Deus deseja que nós façamos, às vezes não é tão fácil assim. Então é preciso de ser um corajoso, né? Mas coragem para fazer o quê? Primeiro, você precisa ter coragem para pregar o Evangelho. Eu preciso ter coragem para pregar o Evangelho, né? E eu acho que já deu para perceber da parte de vocês que o líder de vocês, o pastor, é bastante corajoso para pregar o Evangelho, né? E eu já percebi que também que muitos aqui, né, dos que eu já vi pregar, são corajosos para pregar o Evangelho, né? Pregar o Evangelho nunca foi tão fácil assim, né? Nunca foi tão fácil assim. E o texto que nós lemos, nós vamos perceber aí no verso 8, né? Que o apóstolo Paulo foi pregar na sua terceira viagem missionária. Ele foi pregar nesse determinado lugar, e ele entrava lá na sinagoga para pregar. E lá, a sinagoga era um local que os judeus se reuniam, né, para estudarem a lei, né, o Velho Testamento. E Paulo então, ele chegou lá e ele foi na sinagoga, e ele ficou, o texto diz aí o verso 8, 3 meses, né, ali pregando, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Os judeus, parte deles não acreditavam que Jesus era o Messias, que Jesus veio. E Paulo então pregava o que? Ele chegava lá e pregava que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus veio ao mundo em carne, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus salvou ele do momento que ele estava perseguindo os cristãos, e ele fazia uma viagem, né? E lá ele caiu diante daquela forte luz, daquele resplendor, e lá ele encontrou a salvação da alma dele. Ele foi salvo a partir daquele momento. Então ele pregava com toda a ousadia a palavra de Deus. Ele não tinha medo de entrar em qualquer lugar, na sinagoga, e debater a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus como ela é. E ele pregava. Os judeus não acreditavam, por exemplo, na ressurreição, né? Eles não acreditavam na ressurreição. E o apóstolo Paulo, ele pregava na ressurreição, porque ele acreditava que assim como Jesus, ele veio ao mundo, ele sofreu, morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então Paulo pregava esse evangelho, que Jesus tinha ressuscitado e que haveria também ressurreição para os que morrerem em Cristo, né?
que ia haver essa ressurreição. Então ele pregava ousadamente a palavra de Deus, e ele tentava convencer as pessoas a compreender a palavra de Deus verdadeira que ele pregava. E então nós percebemos o que é que para isso é preciso ter coragem. Você pregar, aonde as pessoas não acreditam, e as pessoas elas começam a ser contra você. Então o apóstolo Paulo pregava com coragem a palavra de Deus. Ele ensinava, ele falava acerca desse reino de Deus, que era o próprio Jesus que veio e reinou na terra para trazer salvação. E o apóstolo Paulo, ele não tinha esse medo de falar, ele tinha coragem, ele era corajoso. E aí sabe o que aconteceu? Eu fiz amizade com ele, por isso que Deus me deu coragem, Deus me deu coragem, porque eu não tinha coragem. Eu já contei para os irmãos, eu era muito tímido, eu não tinha coragem, eu tinha muita vergonha de vir à frente, principalmente. Mas eu fiz amizade com ele, e aí ele começou a me ensinar essa palavra, me começou a encorajar essa palavra, Aí eu estava lendo essa semana a vida dele, as mensagens dele, e eu estava lendo aqui nesse texto em Atos dos Apóstolos, O pastor já está no capítulo 24 do Atos dos Apóstolos, e comecei em Mateus esse ano, E o pastor já está lá no capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. E eu quero perguntar para a igreja, quem da igreja, mas não precisa responder, quem da igreja também está lendo a Bíblia e fez um propósito de fazer uma leitura da palavra de Deus durante esse ano? Janeiro já foi, hoje é dia 5 de fevereiro, e fevereiro é curto, vai terminar logo, Mas ainda dá tempo de você fazer amizade com o apóstolo Paulo, pegando essa palavra e aprender com ele, porque ele vai te encorajar. E ele não tinha medo de nada. Ele ia, ele pregava, e ele foi preso porque pregava o evangelho, Ele foi preso porque ele expulsou aquele espírito de adivinhação daquela moça. Então você tem que ler aí a Bíblia para você achar, Ele foi preso por causa disso, mas ele não temia nada. Ele era um homem de coragem, ele era um pregador de coragem. E você e eu, nós crentes, precisamos ser crentes corajosos, amém? Amém. E nós somos corajosos, porque ontem, nós fomos ali na praça, reunimos ali, pregamos a palavra, louvamos, cantamos, louvamos, pregamos a palavra, e já deu resultado, porque a mãe disse aqui que alguém disse que precisa de oração por aquela moça, e nós vamos chegar nessa moça para orar por ela, amém? Meus irmãos, é preciso ser corajoso para pregar a palavra de Deus. É preciso termos essa coragem. E é Deus que nos dá a coragem. Era Deus que dava essa coragem para o apóstolo Paulo entrar ali e falar do reino de Deus, falar do evangelho verdadeiro, quando muitos não acreditavam, muitos pregavam contra o evangelho de Jesus, e ele estava ali sem medo, cheio de coragem, não importando o que ia acontecer, ele pregava o evangelho. Glórias a Deus pela vida do nosso irmão, o apóstolo Paulo, que foi um motivador e continua sendo um motivador, e ele é também meu motivador, depois do Espírito Santo, porque primeiro é o Espírito Santo na nossa vida, e Paulo tinha o Espírito Santo na vida dele, porque ele creu em Jesus, recebeu Jesus.
aceitou Jesus, se tornou pregador do Evangelho, e ele tinha o Espírito Santo na vida dele, e o Espírito Santo é que o motivava a ter coragem a pregar o Evangelho. E não é diferente com cada um de nós, não pode ser diferente com cada um de nós. É o Espírito Santo que nos motiva a pregar o Evangelho, e nós precisamos aproveitar o tempo que Deus está nos dando para pregar o Evangelho, na praça, no portal, no fim da pista e outros lugares, aqui no templo, aonde Deus mandar, nós precisamos ser obedientes e ir pregar. Amém? Está disposto a ir a pregar? Amém? Amém. O pastor também está. Amém? Amém. Então deu certo, nós estamos na igreja certa, nós não estamos na sinagoga que o Paulo estava, nós estamos na igreja de Cristo Jesus, a igreja que prega a palavra de Deus, que assim como ela é.